É com muita alegria que a gente começa o 6º episódio do podcast ligado a um projeto de parceria intersetorial entre a Secretaria Estadual de Saúde, a UERJ, através do Instituto de Medicina Social, e a LERJ, na execução de 2 emendas parlamentares. E uma delas, hoje, a gente vai especialmente trazer o assunto, que é a Lei Estadual número 9775, de 4 de julho de 2022, que institui o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tendo como público-alvo crianças, adolescentes e jovens residentes em favelas e áreas vulneráveis socioeconomicamente. A gente está aqui hoje para poder falar um pouco de uma experiência de boa prática, a qual a gente tem um reconhecimento e agradecimento ao profissional que está aqui hoje. E vou passar a palavra à Kátia, que vai poder trazer um pouco mais sobre essa experiência para a gente contextualizar e ouvir sobre o trabalho. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Nossa, estou encantada de estar aqui com o Matheus Leal, que é um profissional que está fazendo um trabalho maravilhoso na atenção primária à saúde, ligado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Jovens em Conflito com a Lei, que é a PNAE-SARI, e que conversa muito, com essa lei que a Karen acabou de falar, que é a Lei 9.775, que fala desse acolhimento em saúde mental para os jovens vulneráveis, que estão moradores, da periferia, de favelas. E aí toda a nossa preocupação de como é que é um acolhimento em saúde mental para jovens que trazem toda essa vivência, de muitas privações de direitos, Como pensar um acolhimento em saúde mental para esses jovens, crianças e jovens que estão nessa situação que o que a gente percebe é que elas muitas vezes vão ter o primeiro acesso à saúde quando elas já estão dentro de uma unidade socioeducativa, Então é isso. Então esse tema é um tema muito importante, muito caro para a gente. Eu estou aqui com o Matheus, como eu já falei, Matheus Leal. Eu vou pedir para o Matheus se apresentar, mas eu já quero agradecer muito a tua presença, Matheus, por ter podido vir hoje para a gente poder gravar essa conversa aqui com você. Valeu. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, a todas, todos. Me chamo Matheus Leal, queria agradecer a Karen, a Kátia, e também a todo mundo que está aqui junto comigo para a gente poder bater esse papo, Estou muito feliz, assim, Eu acho que é a oportunidade da gente poder expressar de uma maneira com mais calma, sobre esse trabalho que a gente tem executado da PNAE-SARI, Então, bom, sou psicólogo, atuo na atenção primária à saúde no município do Rio de Janeiro, onde a gente encontra aqui um complexo, um grande complexo com muitas unidades socioeducativas num mesmo local, onde a minha clínica da família faz esse acompanhamento, Mas o meu itinerário para chegar na atenção primária à saúde passa por um percurso de ter trabalhado, por exemplo, junto a comunidades como o Dendê, como o Complexo da Maré, a partir do Sistema Único de Saúde, Tem um itinerário de militância e de acompanhamento da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, Então, pensar com muito carinho, muito cuidado toda essa rede de atenção psicossocial que estrutura, desde a atenção básica, da atenção primária à saúde, que está muito pertinho, está dentro da comunidade muitas vezes, até como a gente consegue acessar direitos à saúde mental da rede, Seja o centro de convivência, os centros de atenção psicossocial, A própria atenção primária pensando nesse cuidado, Então, isso para mim é muito caro, assim, de como a gente cuida dessa forma, a partir do SUS. E eu acho que a atenção primária tem essa convocação aí a partir da PNAE-SARI, que é uma política do Ministério da Saúde para essa execução de saúde integral em adolescentes que estão em medidas socioeducativas. Então, a nossa unidade se organiza para o acompanhamento clínico desses adolescentes, para o acompanhamento aí de algumas necessidades junto a essa rede intersetorial que se organiza. Mas a convocação para a atenção psicossocial ela é muito significativa
onde a gente, junto com o CAPCI da ilha, né, pensa ali uma construção de retaguarda para as equipes de saúde mental de dentro do DEGASE, né, onde a cada unidade dessas 7 que tem na Ilha do Governador, há uma equipe de saúde mental, né, formada por servidores do DEGASE, onde muitos deles não conhecem como funciona a rede de atenção psicossocial, como é que funciona a rede de saúde mental dos adolescentes nos territórios deles. Então, o nosso trabalho parte não só desse acompanhamento, dessa escuta, dessas demandas clínicas que chegam na clínica, até a organização da rede de atenção psicossocial, matriciando essas equipes, fazendo uma escuta com os adolescentes, propondo ações de promoção de saúde com esses adolescentes e apontando para essa rede de garantia de direitos no qual os CAPCIs, de onde os adolescentes são do território, né, conseguem pensar aí esse projeto de cuidado, essa proposta de vida, e que eu acho que a nossa conversa hoje vai ser muito cara nesse sentido, né? Que proposta de vida, que projeto é possível ser construído para essa juventude, aonde o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, mas também a capital, trazem para a gente aí desafios, mas também potências, né? Possibilidades, que eu acho que é muito importante a gente poder conversar um pouquinho disso hoje, assim, né? A gente estava trocando um papo antes, enquanto isso mobiliza a gente de alguma forma para esse trabalho. Mateus, você estava contando um pouco antes, né, do seu percurso na construção de um trabalho muito específico e muito caro para o campo da atenção psicossocial, que é de inclusão, inserção e reabilitação dessa juventude a partir do trabalho de relação da Clínica da Família com o DEGASE. Eu fico pensando, né, a complexidade disso que você faz, e eu acho que é importante a gente pensar isso para poder compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, no sentido de que é do lugar de psicólogo que você está fazendo isso, do lugar de quem está escutando e operacionalizando uma política pública que vem pela lógica federativa e interfederativa, mas que também no nosso estado já é reconhecida como importante, né? Só que a gente é clínico também, nesse sentido. Então, assim, olha a complexidade disso. Então, assim, fico imaginando, né? E aí, se eu estiver errada, você me ajuda, né? Como deve ser difícil articular um percurso de vida desses jovens que você atende, junto com um itinerário terapêutico e um itinerário ligado à questão da justiça e da garantia de direitos e de como a lei olha para isso hoje, né? Então, assim, como é que um psicólogo hoje pode operar isso através da sua experiência? Queria que você contasse todos esses itinerários que tem que se integrar na hora que a gente faz essa escuta com os desafios que isso tem. Queria te perguntar isso, não sei se ficou claro. Ficou, assim, se eu, por acaso, eu escapar, por favor, me complementa para poder tentar chegar aí em algo, né? Eu acho que essa escuta, né? Eu acho que a psicologia, assim como as formações, né, para a saúde mental, muito a partir da reforma psiquiátrica, são convocadas a uma clínica psicossocial, assim, né? Como a gente pensa uma escuta cuidadosa, acolhedora, clínica, no sentido de a gente poder operacionalizar o que a gente aprende na nossa formação de psicologia, mas ao mesmo tempo itinerante, ao mesmo tempo que faça parte de um encontro comum, né? Um encontro onde a clínica do possível, né? Do que vai ser a partir de um outro contexto, não necessariamente de um super setting terapêutico, de um divã, né? Então é importante que a gente operacionalize esse cuidado em saúde mental a partir da clínica da atenção psicossocial, né? E aí eu acho que o que para mim é muito caro, assim, né? E foi muito caro na minha formação, de fato, é o poder da clínica peripatética, né? Acho que é apostar no território, apostar no pé no chão mesmo, né? Quais são os recursos nos quais esse itinerário, que aí eu acredito que parte do adolescente, parte da singularidade, da compreensão de mundo em que esse adolescente entende a possibilidade da vida dele, né? E eu acho que nesse contexto onde a população negra, historicamente no nosso país, foi provocada a uma convocação a um estado de guerra, né? Essa juventude tem como grande parte do seu itinerário componente dessa guerra, assim. E eu acho que esse itinerário, ele primeiro parte dessa compreensão de que o adolescente vai ajudar a gente a construção, a costura dessa rede. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto, de fato, é a importância da intersetorialidade, da intrasetorialidade, mas principalmente acho que a complexidade de terem muitas redes de saúde mental que dialogam com essa instituição, né? Porque uma coisa é a rede de saúde mental do município do Rio de Janeiro, a outra é de Niterói,
da Baixada Fluminense, lá Nova Iguaçu, Caxias, Campos do Goytacazes, né? Então, assim, cada município tem uma rede de saúde mental no qual, como uma unidade socioeducativa, ela tem, né, ela é estadual, a forma da gente poder pensar o território que protagoniza a história do adolescente como esse lugar de garantia de direitos, e a gente firmar esse ponto, né, porque não vai ser a clínica da família que hoje se localiza no Complexo do Galeão, né, vai conseguir costurar dentro do seu território a principal potência da clínica da família, que é articular esse território, porque os adolescentes não estão nesse território. E eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, eu acho que os adolescentes conseguem ajudar a gente numa escuta de como é que ele quer apontar para o cuidado dele, a gente organizar essa rede que vai ampliar um pouco do que esse adolescente está trazendo para que de fato isso se materialize com os serviços intersetoriais, com o território do adolescente, com os capcistas, num lugar muito estratégico nesse sentido, de desde a internação, já construir um processo de desinche desse adolescente, né, de pensar esses itinerários antes do adolescente retornar muitas vezes a um território deflagrado, né, a um contexto no qual ele já é convocado novamente para esse processo de guerra, né, que está estruturalizado, acontece, né, é isso. E eu acho que essa convocação, ela parte dessa disputa desse lúdico, né, e aí eu tenho bebido muito da política de encantamento, né, de uma percepção de que são as frestas das estruturas coloniais aonde a população negra festeja, constrói a sua ancestralidade, atualiza as suas gramáticas fundamentais que vêm de terreiro, que vêm da organização, muitas vezes de tecnologias que não são necessariamente acadêmicas, onde a atenção psicossocial hoje está cada vez mais atenta para perceber essas gramáticas, né? Posso fazer uma pergunta? Eu acho que você falou de um negócio muito importante, a gente precisa ajudar as pessoas a entender, né? Essa política pública que se chama PNAE-SARE, Política Nacional da Atenção Integral aos Jovens, acho que em conflito com a lei, é um nome grande, né? Ela fomenta que as equipes de atenção primária sejam as responsáveis sanitárias pelas unidades socioeducativas e de semi-liberdade ligadas ao sistema socioeducativo, onde estão hoje no Rio de Janeiro os jovens em conflito com a lei. Então, a gente tem no estado do Rio de Janeiro 92 municípios e tem 14 municípios hoje habilitados pelo Ministério da Saúde para acompanhamento de jovens em conflito com a lei, em semi-liberdade ou em medida de internação. Isso gera, de acordo com o que você falou, né, uma ordem diferente daquilo que o campo da atenção psicossocial promove, que é a vinculação com o território. Então, como a gente tem menos unidades do que o território, do que é o tamanho do território, isso acaba desvinculando o jovem em conflito com a lei. Então, do seu território. Você citou, por exemplo, campos, né? Como é que você faz? Aí eu vou te fazer a pergunta, né? Se, por acaso, um jovem de Campos ou um jovem de um outro município que fica longe daqui, para poder articular essa vinculação com o território. Você trouxe isso como um desafio, claro. Mas eu quero te perguntar na prática. Sim, e aí eu acho que eu posso seguir a partir dos instrumentos que a gente tem desse acompanhamento, né? Então, assim, quando uma equipe de saúde mental do DEGASE, né, identifica um adolescente de Campos, né, de um território, assim como qualquer adolescente que esteja ali sendo acompanhado pela equipe de saúde mental de uma unidade de internação, por exemplo. E aí, esse adolescente, ao ser identificado que ele é de Campos, né, se ele tem um histórico pregresso de acompanhamento da rede de saúde mental, se ele não tem, se a forma em que essa medida de internação produz um sofrimento, e a gente já tem entendido que isso gera um sofrimento, e a própria reforma psiquiátrica diz disso dos antigos manicômios, hospitais psiquiátricos, onde a internação gerava sofrimento. Então, a partir disso, junto com a equipe de saúde mental do DEGASE, a gente dialoga com o CAPS de Campos, com qual sentido, né? De que a atenção primária, no caso a Cisvalente, a qual unidade que eu estou, a gente tem esse papel matricial e de construção, de coordenação desse cuidado junto com quem o acompanha ele na medida socioeducativa. E aí, quando o CAPS de Campos, né, no caso, entra em diálogo com o adolescente, com a equipe de saúde mental, com a gente, se começa a construção, seja desse acompanhamento um pouco mais regular do adolescente, seja por teleconsulta, seja por vinda da equipe até aqui, em alguns casos, né, a possível ida do adolescente até a unidade, porque de fato essa é a costura que se torna um pouco mais complexa, mas que a gente entende que é o território no qual o adolescente
vive em que, de fato, esse projeto de cuidado ele vai acontecer, assim, né? E aí, se houver dificuldades, né, para essa rede estar um pouco mais próximo, inclusive aproximar a atenção primária à saúde da casa do adolescente, que é isso. O CAPSI é estratégico por conta do processo de internação, mas a rede, a atenção primária à saúde, do local de onde ele mora, pode ser acionada para essa construção de cuidado coletivo e compartilhado. E aí, assim, nesse diálogo, se houver alguma dificuldade, né, do CAPSI do interior, a gente tem uma retaguarda do CAPSI do território da Cisvalente, né, o CAPSI da ilha consegue construir um processo de mediação, da necessidade de cuidado um pouco mais urgente, alguma situação ali onde a equipe de saúde mental está precisando de um contato mais direto e o CAPSI de Campos ainda não chegou muito perto, está com uma dificuldade, né? Ou então, essa possibilidade de maior proximidade, esse trabalho se constrói uma triangulação, assim, né? Uhum. Mas que a gente está caminhando para algo muito potente, assim, né? A gente ter feito um matriciamento, que é essa escuta dos casos, o acompanhamento dos casos dos adolescentes, seja do interior, né? Seja de outros municípios, seja do município do Rio de Janeiro, com muita regularidade hoje, né? A gente consegue pensar como esses contatos, como os CAPSIs estão próximos, como a atenção primária está próxima à família, né? Como os adolescentes podem ter ganho a partir de uma ação de promoção de saúde que a gente faz da Cisvalente, né? Pensando ali o processo de medicalização, o processo de uso de substâncias, né? A construção realmente de outras alternativas para lidar com o repertório do adolescente. Aí, no nosso caso, tem trazido muito nessa perspectiva de encantamento à cultura hip hop, onde grande parte de uma juventude, né, de adultos negros periféricos organizam os seus recursos, não necessariamente para ser cantor de hip hop, mas para poder construir um lúdico de lidar com esse conflito, né, de angústia e de sofrimento. Mas aí, tentando fechar só com uma resposta mais redondinha que você trouxe, eu acho que isso é um convite, assim, para a gente poder cada vez mais estar mais próximo com os CAPSIs e com os CAPS, no caso também dos outros municípios, né, que tenha adolescentes que estão junto lá nas unidades do DGAS na Ilha do Governador, esse convite para que a atenção primária consiga perceber estrategicamente como estar próximo do CRAS, do CREAS, construir essa rede aí, esse itinerário do adolescente junto com o CAPSI é importante para o CAPSI também não ficar sozinho nessa construção de território dos municípios, assim, né? Acho que é um pouco isso. Todo adolescente, você acha que está no socioeducativo, precisa do apoio do CAPSI? Eu acho que, assim, é uma pergunta que, para mim, nossa, cara. É uma pergunta de cara, assim. Porque eu acho que a convocação aos CAPSIs, ela diz de um processo, de uma conquista de uma política pública, de entender que internação, instituições totais, instituições onde totalizam o adolescente, o adulto, né, em um espaço de privação de liberdade, limita e restringe a forma de acessar o mundo. E eu acho que dentro das políticas públicas que a gente tem, e também dentro da rede de atenção psicossocial, a atenção primária, enfim, eu acho que os CAPS e os CAPSIs partem de uma convocação para uma lógica de desinstitucionalização pela história do fechamento dos hospitais psiquiátricos, dessa luta um pouco mais concreta, assim, de que eles podem ajudar a atenção primária à saúde, podem ajudar o centro de convivência e as demais garantias de direito a construir esse itinerário com o adolescente. Acho que talvez nesse primeiro momento é uma estratégia de que talvez quem consegue fazer uma leitura desse sofrimento em medida de internação possa ser os CAPS, os CAPSIs, mas num convite de fato que a atenção primária à saúde consiga construir essa rede com as demais necessidades dessa rede, não só de saúde mental, mas também rede de direitos, acesso à cultura, esporte, lazer, garantia de trabalho e renda. Que eu acho que eu me sinto muito convocado a responder que talvez os CAPS e os CAPSIs são muito estratégicos nesse início, pelo menos ainda mais no interior, assim, né? Acho que é um pouco isso. Eu concordo com você e assim até diria que sim, que todo adolescente que está numa medida socioeducativa em privação de liberdade teria sim, porque um CAPSI, pela maneira como eu penso, ele necessariamente teria que não ser só o CAPSI, ele seria um ponto num território, que pode ser um município, dependendo do tamanho, que vai articular outros atores para poderem estar nesse itinerário, como você chamou, construindo algo que possa estar próximo da história de vida e do caminho que esse adolescente já está trilhando
para dar suporte para esse adolescente no retorno dele para esse território, né? Agora, a gente tem na verdade, os CAPCIs iniciaram a sua implantação, né? As suas implantações num momento em que a gente não tinha nada para criança e adolescente com um sofrimento psíquico grave, complexo, não tinha política pública, exato, né? E aí foi ampliando muito, o mandato do CAPCI foi ampliando demais, né? Então, assim, se a gente pensar que todos os jovens que estão hoje em privação de liberdade teriam, né, poderiam estar, sim, assistidos por CAPCIs, a gente tem que pensar em mais implantação desses serviços, mesmo pensando que eles vão precisar chamar a rede, que é isso. Acho que essa questão dos centros de cultura, né? Centros de convivência, como a gente chama, os centros de cultura que não estão ligados necessariamente, né, à rede de saúde, mas que fazem parte do território, e outras iniciativas, né, como você trouxe, de trabalho, renda, enfim, elas são fundamentais, né, e a gente vê que falta muita coisa aí. E eu acho que é muito isso, assim, né? Até para complementando a resposta, eu acho que a gente também tem um momento muito oportuno de ampliar a habilitação dos centros de convivência, né? De como é que os centros de convivência, eles podem fazer com que a gente consiga oxigenar um pouco, né? Esse aumento de competências dos CAPCIs, né? Eu acho que a ideia talvez é poder estar ali no primeiro apoio, poder diluir na rede. Há uma necessidade de ampliação da rede, sem dúvida. Eu acho que os centros de convivência conseguem potencializar esse processo. Eu acho que é um desafio muito grande, e eu acho que a PNAE-SARI convoca esse desafio, como é que a atenção primária à saúde começa a construir as suas competências dentro da atenção psicossocial, porque já é um mandato da rede, né? Então, assim, será que a gente tem conseguido, né, junto às equipes de saúde da família, que ainda tem uma aproximação muito grande, né, a relação do médico de família, da enfermeira, né, essa centralidade das questões epidemiológicas que são, sem dúvida nenhuma, importantíssimas que sejam acompanhadas. Mas será que a gente tem conseguido trabalhar a política de redução de danos? Será que a gente tem conseguido trabalhar com a convivência de crianças e familiares nesse ambiente e no território de uma maneira a anterior pensar um diagnóstico ao adolescente ou à criança, ou anterior a esses processos a gente conseguir proporcionar uma oxigenação desse território a partir do mandato da atenção primária à saúde junto à atenção psicossocial? Redução de danos. Será que a redução de danos hoje chega na atenção primária à saúde como uma estratégia da organização desses grupos, né? Suporte de pares, para poder pensar como esse território, o sofrimento desse território muitas vezes é comum devido ao conflito armado que está colocado. Então eu acho que a pergunta da Karen traz uma provocação significativa de que entendo que os CAPCIs e que os CAPs têm uma herança a partir da reforma psiquiátrica de uma habilidade para lidar com instituições totais e pensar garantia de rede no território, mas ao mesmo tempo parte desses desafios. A gente precisa ampliar a rede também para tecnologias leves, para os centros de convivência, que a atenção à primária saúde, de fato, pense nos determinantes sociais de saúde, que são a sua matriz da saúde coletiva. Então, assim, será que as pessoas que moram nesse território, esses adolescentes que estão em conflito com a lei, será que estão tendo direito à educação, direito à alimentação, direito ao transporte, direito a uma oportunidade de desenvolvimento pleno, direito à cultura? E eu acho que as atividades de promoção de saúde que a gente tem construído nessas unidades giram em torno dessa angústia e desse desafio, assim, né? A gente tem aproximado os deambulatórios, né? Deambulatório infanto-juvenil, para poder pensar um pouco de como a cultura, no qual o deambulatório tem aproximado, sei lá, rodas culturais, né? Ou então oficinas de passinho, oficinas de teatro, oficinas de percussão. Não só o deambulatório, mas os centros de convivência. Hoje a gente está em troca mais direta com o centro de convivência naquela região aqui do Rio de Janeiro, da 31, do centro de convivência da 32, que se organiza também com outras rodas culturais, com outros projetos de território para a juventude. E eu acho que a partir das ações de promoção de saúde, onde a gente cuida dessas conversas com as equipes, quando a gente chega com uma ação de promoção de saúde com parceiros do território, e a gente espera que esses parceiros sejam cada vez mais plurais, por que não uma ação de saúde com o Centro de Convivência de Niterói? Por que não com uma oficina de Angra dos Reis? Então, a gente tem usado as ações de promoção de saúde, no qual a PNAE-SARI pede que a gente execute pensando
nos determinantes sociais de saúde, pensando nesse cuidado leve, né? Então, assim, saúde mental pode ser leve, né? Sim. Então, quando a gente consegue dar lugar a um sentimento de angústia, então, por exemplo, eu às vezes assisto alguns clipes, né? Clipes de hip hop com eles, assim, né? E aí tem um clipe que eu sempre coloco, dois, assim, em paralelo. Um é o Favela Vive 4, por exemplo, onde tem MCs, né, produtores culturais, pessoas que trazem o hip hop como um conceito de vida, como uma tecnologia de poder lidar com a guerra, lidar com o sofrimento da população negra histórico. Falam uma série de questões que, assim, se a gente olhar os determinantes sociais que pautam a clínica da família, que é o que eu faço, a gente começa uma conversa. Você viu que o quanto aquele rapaz lá, exemplo, o Marechal, falou sobre ter acesso a esporte e cultura no seu território? Isso está na música, né? Então, o mesmo MC que ele escuta cantando trap, quando a gente para e escuta o catálogo das músicas desses MCs e coloca uma música no qual esse MC está falando do sofrimento que ele passa, esse adolescente, isso eu sinto também, sabe? E aí depois desse Favela Vive, por exemplo, que a gente coloca uma música que se chama Eu Sou Favela, que fala de todas as potências da comunidade que não aparecem nos grandes jornais. Então, assim, desde o trabalhador que está ali fazendo pipas para a juventude, desde uma professora que está ensinando coral para as adolescentes e uma oportunidade de poder ouvir e escutar. Será que essa adolescente está conseguindo ter a sua vida preservada no seu núcleo familiar? Então, as tecnologias de potência da comunidade, isso aparece nos clipes, onde as pessoas estão fazendo por um público-alvo. Eu não acho que um público-alvo de um clipe que se chama Eu Sou Favela, com 4, 5 MCs que estão falando da sua realidade cotidiana, eu não acho que não seja, o público-alvo não seja um adolescente que está vivendo essa angústia e está fazendo uma escolha muito condicionada pela sua violência e pela sua vulnerabilidade a tentar se reproduzir materialmente para sobreviver de uma lógica. Então, assim, tem muita coisa muito bonita sendo feita, que nem sempre partem do nosso campo, mas o nosso campo tem tido uma possibilidade muito grande, a saúde, a atenção primária à saúde, a saúde mental, os CAPS, né, a PNASSARE na sua execução, de poder aproximar parceiros que têm dedicado os seus trabalhos de diversas outras gramáticas para buscar essa juventude, assim, né, que eu acho que é um trabalho que é o trabalho do nosso tempo, é o trabalho do nosso tempo. Matheus, você falou de coisas extremamente importantes para a gente poder compartilhar o cenário complexo que é dar acesso a jovens em conflito com a lei no nosso território. Você falou da diversidade de instituições que compõem em tempos normativos diferentes. Você falou das relações com o território, com as parcerias do território também, para dar anteparo para a construção desse projeto de trabalho. Você falou da relação do psicólogo com esse espaço, né, que é um espaço de escuta, de construção de aliança e de cuidado também, considerando todos esses elementos. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de qual é o perfil hoje dos jovens em conflito com a lei que estão dentro das unidades socioeducativas que você atende. Quem são? São meninos, são meninas? Tem população trans? Qual o tipo de sofrimento que eles expressam para você poder modular através da arte e espaços de ressocialização que você trouxe para a gente de maneira brilhante, para a gente poder entender também. Sim. Eu acho que assim, o que eu consigo observar, né, na execução desse trabalho é que grande parte são adolescentes, né? São adolescentes negros, na sua grande parte homens, né? Aonde dentro do seu itinerário de lidar com uma vulnerabilidade social, lidar com o sofrimento de se perceberem vulnerabilidade, encontram desde trabalhos iniciais, né, a grupos faccionados até uma vulnerabilidade de, às vezes, em conflitos já no próprio território e para territórios onde a realidade socioeconômica proporciona algum tipo de conflito com a lei no qual essa pessoa consiga lidar com a própria vida e com essa angústia, né? Então, assim, esse adolescente, grande parte do sofrimento diz um pouco dessa vulnerabilidade, seja dessa itinerância por uma perda de amparo, muitas vezes familiar, né, que se constrói a partir dessa vulnerabilidade, seja pelo sofrimento de não continuar um processo, né, então estar numa unidade socioeducativa é interromper muitos dos laços sociais, muitas construções que para aquele sujeito naquele momento tem feito sentido. Né? Eu acho que a gente tem um grupo de adolescentes, né, de meninas, que entram um pouco nesse itinerário um pouco, digamos que mais bélico, né, que
trabalha diretamente com essa relação de ódio e vai para uma relação um pouco mais, né, dessa vulnerabilidade de ser menina e de ser menina ser entendida como mulher muitas vezes, né? E aí essas violências e a forma em que responde a essa violência muitas vezes acaba lidando com algum tipo de trabalho que a expõe, né? A expõe sexualmente de alguma forma. Então, ou então no uso de substância, ou então da mesma forma nessa dimensão faccionada, né? Ou pequenos furtos. Mas eu acho que isso diz de um processo de consequência de um abandono de Estado, né? Onde essas adolescentes que vêm de famílias também que foram negligenciadas pelo Estado são majoritariamente pessoas negras, né? Acho que isso diz também do cuidado que a gente está cada vez mais trabalhando a população LGBTQIA+, onde isso aparece para a gente em alguns momentos muito bem concretos, né? Quando há uma adolescente trans, né, que precisa de um processo de hormonização, então isso acontece com mais frequência desse público ser visibilizado por conta da sua manifestação, por conta de demonstrar a sua construção de vida, né? Mas há uma preocupação sobre a LGBTfobia e principalmente em adolescentes ou que estão em processo ainda de se perceber no mundo. Mas assim, a população gay muitas vezes, né? Que assim, não está ali manifestando algo clínico para a construção ali da sua imagem, né? Mas e que isso há uma certa banalização, uma certa invisibilidade. E assim, acho que tomo muito cuidado para dizer disso, porque eu acho que é algo que precisa ser levado a sério, assim. Mas é o processo de violência institucional, assim. Há um cuidado de todos os órgãos de Estado, todos, inclusive a saúde, de entender como a violência institucional, como o racismo estrutural, como essas questões atravessam as instituições. E o Degase, uma instituição asilar, onde a gente também já tem um histórico de como é que as instituições asilares operam na garantia de direitos, né? Operam também no cuidado das pessoas. Há uma necessidade de um cuidado e de uma compreensão desse fenômeno, assim, sabe? E eu acho que é nessa dureza em que a gente vai construindo delicadezas, né? Momentos, frescores, né? Aonde é na fresta mesmo, né? E aí eu gosto de trazer esse princípio de encantamento, porque eu sou cria de Encantado, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? E aí eu acho que o bairro do Encantado também, né? E aí eu acho que é isso. Por exemplo, uma última coisa que eu ia falar sobre essa população LGBTQIA+, assim, né? É que o processo de transinstitucionalização, ou seja, de transferência de uma unidade para outra, muitas vezes não atendem necessariamente como o sujeito se apresenta, se identifica, e às vezes dizem de uma resposta institucional àquele corpo, aquela corpo que está lá, assim, sabe? E aí eu acho que é um pouco isso, assim, né? Esses cuidados que dizem da instituição, mas também dizem de como é que é a atenção primária à saúde, de como é que a rede de saúde mental, que tem uma vocação para garantia de direitos, consegue estar atento para cada oportunidade ali poder gerar um movimento diferente ao que muitas vezes o adolescente percebe como sofrimento para ele, assim. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno para isso, sabe? E tô feliz mesmo de poder estar executando esse trabalho, de poder estar compartilhando isso de alguma forma, porque eu acho que isso vai desaguando para outras oportunidades e outras oportunidades. É muito bom te ouvir. Eu queria fazer uma última pergunta endereçada à possibilidade da gente poder compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente. O que através da sua experiência você acha que pode ajudar ou inspirar as pessoas que estão na rede, seja na atenção primária, na EMULT, no deambulatório, no próprio Degase, a construir um caminho de garantia desse direito para esses jovens que já tem aí uma série de problemas na sua construção de itinerário de vida por ausência de várias questões que são caras à existência humana. Então, o que você acha que pode ser uma alavanca para mudar, para virar esse jogo? Eu acho que o que pode ser uma alavanca muito importante, assim, que não tem a ver só com uma escuta, digamos, né, da palavra, mas é uma escuta coletiva de que, assim, os jovens estão em alguns lugares. Eles não estão escondidos, eles estão em alguns lugares. Desses lugares, assim, eu estava comentando, no caso onde eu, Matheus, me sinto muito provocado, né, a acompanhar rodas culturais, né, a estar produzindo cultura na rua também, eu encontro jovens que dão um jeito, sabe lá o seu jeito, para pegar um transporte e poder ouvir poesia na praça. Eu consigo encontrar jovens todos os dias da semana. E aí, quando uma clínica da família não tem jovem, quando o CAPSI tem dificuldade de construir um grupo de jovens,
porque eu acho que talvez a gente precisa ir ao encontro desses jovens, entender aonde esses jovens de fato produzem vida, produzem potência, produzem encontro, né? Então vai ser como é que a gente talvez gamifique algumas relações, porque o videogame está aí, a relação digital está aí, sabe? Como isso pode se tornar um veículo, um processo, uma ferramenta para que a gente possa conectar garantias de direitos, né? Seja as questões digitais, seja onde os adolescentes gostariam de estar, inclusive não conseguem estar por dificuldades de acesso à cidade, sabe? Então, acho que colocar como centro, desde o singular, o adolescente, que a gente deu o exemplo de Campos, até os adolescentes que podem ser percebidos os seus movimentos pela rede de cuidado, pela rede de saúde, eu acho que é seguir algumas coisas que a atenção psicossocial estão colocadas. A questão da política de redução de danos, a questão da juventude, da medicalização da juventude, esses princípios básicos que a gente tem conversado bastante em muitos espaços, né? Mas isso estarem apontados para a centralidade aonde esse adolescente quer viver. Esse adolescente quer viver com outros grupos. E esses espaços, a saúde precisa estar nesses espaços. Precisa estar na roda cultural ofertando preservativo. Precisa estar nesses espaços antes e depois para falar 5 minutinhos de que, olha, estamos aqui. Estar onde o jovem quer viver, quer estar, proporcionar esse encontro. Ou estar onde os jovens já estão, porque eles estão lá, sabe? Acho que a atenção primária à saúde precisa cuidar disso. Acho que os CAPCIs precisam cuidar disso. Acho que nós precisamos cuidar disso, porque eu acho que é a necessidade do nosso tempo, assim, né? Esses adolescentes daqui a pouco vão ser adultos, vão viver dentro das condições que a gente tem conseguido proporcionar, assim, né? Acho que a gente tem a gente tem sido convocado para esse encontro com os jovens, assim. Eu acho que o que eu posso dizer é um pouco isso, a gente encontrar, assim. Já disse bastante, né? Muito. Acho que ir ao encontro, como você falou, buscar nos territórios aonde eles estão, né? E você falou também, né, da importância da gente poder se utilizar de culturas que possam dialogar com os jovens hoje, né? Quando você fala gamificar, eu nem sabia essa palavra. É interessante, né? Só dar esse exemplo rápido, assim, né? A gente, lá na nossa clínica, não é muito para Pinay-Sari, mas é para atenção primária, a gente fez um jogo, né? Onde a gente demonstrava para as mães, junto com as crianças, que assim, tem um momento que você vai estar em casa, tem um momento que você vai estar na escola, tem um momento que você vai estar no seu território. O que você pode fazer dentro desses espaços? Como as famílias podem acompanhar esses espaços? E eu acho que mais do que a gente poder também estar junto nesse sentido, de poder estar lá com os recursos que a gente tem, é a gente ajudar esses espaços de produção de cultura, por exemplo, já constroem. Porque isso já é educação em saúde, saúde mental, sabe? Isso é uma tecnologia leve. Então, ajudar para que esses serviços, para que esses espaços, né, de produção de encontro continuem tendo as suas potências e a gente podendo ser retaguarda, sabe? Podendo falar, o que vocês estão precisando? Porque às vezes estão precisando de um microfone, às vezes estão precisando de uma caixa de som que o próprio serviço pode trazer, às vezes estão precisando de uma fala mesmo sobre algo que alguns adolescentes têm trazido. Então eu acho que é isso, a gente poder estar construindo junto com quem já está construindo. Com quem já está fazendo, né? Com os adolescentes. Muito legal, muito obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Até a próxima.